Olá, amigo internauta, seja muito bem-vindo a mais um programa Sobriedade em Foco. O nosso programa sempre focando trabalhar compulsão, obsessão, uso de substâncias químicas, uso de droga. E hoje a gente trouxe um convidado especial aqui, que é o Daniel Coimbra Andrade, psicólogo. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado. Prazer ter aqui você com a gente. Trabalha com recuperação há 10 anos. E hoje a gente vai colocar um tema assim que vem sendo muito discutido, né? Que é as internações compulsórias involuntárias. Então lá vai a minha primeira pergunta, Daniel. Como funciona essa internação involuntária? Ok. A internação involuntária ela dá início quando a pessoa, até certo ponto, está impossibilitada de decidir pela própria vida. É uma questão muito polêmica. Nós temos hoje muitos órgãos, muitos profissionais da área da saúde investigando a fundo a possibilidade ou não das internações involuntárias, mas a gente reconhece ela como sendo uma necessidade. A internação involuntária ela funciona entre um acordo, né, dos familiares junto com esse dependente que não quer tratamento. E é claro que você tem ali o alicerce que seria o centro de tratamento especializado, fazer com que se cumpra essa internação involuntária. A forma hoje que a gente reconhece a internação involuntária, apesar das polêmicas, das resistências todas, seria a questão que envolve... todas as pessoas acreditam e falam que estar internado contra a própria vontade seria uma injustiça. Injustiça não é essa pessoa que está se drogando ser internada contra a própria vontade. Injustiça é você ver um filho que você ama, uma pessoa na qual você se dedicou a vida inteira pelo bem dela, investiu nos estudos, investiu na educação, investiu no bem-estar entre a sua família, se drogando e não poder fazer nada para poder ajudar. Então, a questão da internação e da involuntariedade ainda é muito polêmica, tem que se discutir bastante. Os familiares hoje precisam buscar uma clínica que realmente tenha referência, que saiba trabalhar com esse indivíduo, porque não é fácil. A resistência que essa pessoa em alguns momentos coloca frente ao tratamento dificulta muito a área de atuação dos profissionais que estão dentro do centro de tratamento. Certo. Daniel, agora, quando a gente fala de involuntariedade, como funciona, qual o papel exato da família nesse processo? A família entra em contato, pede o resgate. Como é que você identifica a necessidade desse tratamento involuntário? Como é que se caracteriza isso? A família, ela precisa ser triada. Né? Você não pode simplesmente pegar o telefone, atender o telefone do centro de tratamento, a pessoa procurando ajuda e falar, olha, eu quero internar meu irmão, eu quero internar meu pai, eu quero internar meu marido, e você falar, não, pode trazer. Isso não existe. A família precisa recorrer ao centro de tratamento, é feito todo um processo de triagem, junto com os familiares ali, geralmente com os sanguíneos, pessoas que estão bem a par de toda a situação que está acontecendo na vida desse dependente. E aí sim, você vai descobrir quais foram as formas de tratamento já pré-existentes antes do ato da internação involuntária. É interessante saber se essa pessoa verdadeiramente precisa de uma internação involuntária. Será que já tentaram conversar com essa pessoa? Será que já tentaram proporcionar um tratamento ambulatorial? Já procurou algum profissional da área da saúde? Já fez um atendimento psiquiátrico, psicológico? Todas essas opções, antes da internação involuntária, elas precisam ser praticadas. A internação involuntária realmente é quando a pessoa coloca a vida dela e dos outros em risco. Quando nós já tentamos outros caminhos, outros recursos, infelizmente não fomos felizes ou não conseguimos o resultado mais significativo. Então a internação involuntária, ela existe como uma última instância de uma pessoa que já tentou não só o processo de conscientização, mas como todas as outras ajudas profissionais que existem, e infelizmente não foi significativo o resultado, a pessoa continuou no processo de uso constante, colocando a vida dela e de terceiros em risco. Aí sim, a família, com todas essas possibilidades, ela procura o centro de tratamento, é feita todo o processo de triagem com esses familiares, e aí nós amadurecemos então a ideia dessa pessoa ser trazida, através de uma remoção especializada, para o tratamento. Então, a família tem que esgotar todos os seus recursos, é isso que você está dizendo para a gente? Sim. Todos os recursos, CAPS que existe, grupos de autoajuda, internações voluntárias, se for o caso, se já tiver passado pelo processo, você tem que usar todos os recursos para depois, sim, fazer uma triagem com essa família, para você identificar a necessidade da internação compulsória. Então não é feita ao léu, por exemplo. Não. Igual muita gente imagina, que liga lá, ou por exemplo, vem buscar meu filho, você monta numa ambulância ou num carro e vai lá e pega ele na marra e traz.
Como que é feito esse resgate, Daniel? Depois que essa família foi triada, passou por toda essa triagem, a família já se esgotou em todos os seus recursos de tratamento para esse filho, ou para esse marido, ou para esse ente querido. Como que é feito o resgate? Como é que é essa chegada até essa pessoa? Geralmente é assim. Uma pessoa não quer tratamento, ela não aceita vir para a clínica, né? Então entra, no caso nosso, né, como dirigente do centro de tratamento, a gente terceiriza todo esse processo. Então existe hoje equipe de pessoas que fazem essa remoção, né, que se chamam também de resgate, que se responsabilizam, né, junto com a família, avisando o Ministério Público de todas as formas legais, né, que determinada pessoa vai ser trazida para o centro de tratamento. Então essa equipe de resgate é muito interessante e a gente precisa ficar muito atento a isso, porque há necessidade das pessoas investigarem não só a idoneidade, mas como as empresas, né, que se responsabilizam por fazer isso. Então precisa verdadeiramente ser uma empresa já especializada nesse ramo de remoção, seja ela psiquiátrica, seja ela para um centro de tratamento para dependência química, mas pessoas que verdadeiramente saibam o que estão fazendo, porque pegar uma pessoa contra a própria vontade e levar para um centro de tratamento não é uma coisa fácil. As pessoas criam resistências, as pessoas não querem se internar, as pessoas querem continuar se drogando. Então, em alguns momentos, é necessário que a equipe de resgate tome uma atitude enérgica, como conter essa pessoa fisicamente para trazer para o centro de tratamento. Por isso que vai aí a dica das pessoas, quando forem procurar esse tipo de serviço, conseguir pessoas que verdadeiramente já atuam nessa área há um bom tempo, que sejam idôneas e que tenham, até certo ponto, experiência com esse processo da remoção. Muito bem. Agora, como que eu identifico essa credibilidade, tanto da remoção como da clínica? Aonde eu busco isso, Daniel? Aonde existe a possibilidade, porque existe a insegurança da família também, né? Existe, a gente vê aqui pelo tempo que a gente está fazendo o programa aqui, existe a insegurança da família. Ela quer que o filho vá se tratar, mas depois que o filho está se tratando, ela liga toda hora, não para de... Enfim, ela cria resistência diante até mesmo do tratamento do filho. Ela começa a questionar os profissionais que estão lá dentro. Então, como identificar a credibilidade dessa clínica? Então, existem várias maneiras de você conseguir identificar a capacidade ou não das clínicas e desse serviço de remoção, se verdadeiramente atende às suas expectativas, né? Eu acho que as indicações, para nós hoje, nessa questão de trabalho com involuntariedade, é o que mais conta. Quando nós temos uma pessoa que chega num centro de tratamento, que não quer se tratar, que cria resistências, que é uma pessoa agressiva, indisciplinada, desconfortável pelo fato de estar ali, e a gente percebe que essa pessoa aceitou o tratamento depois de 30, 40 dias, isso é algo que mostra a capacidade do centro de tratamento em transformar uma pessoa que não reconhecia a necessidade de ajuda e tratamento no indivíduo que hoje está parando para pensar, para refletir, para reconhecer não só a necessidade de levar esse tratamento até o fim, mas conseguindo enxergar as consequências do uso de droga, da bebida, né, na vida dela, e aceita o tratamento até o fim. Então, eu acho que o maior exemplo de como procurar essa ajuda ainda continua sendo através das indicações de pessoas que já passaram por um centro de tratamento, que foram internadas de uma maneira involuntária, que indicam até certo ponto, determinado centro de tratamento, falando, olha, eu fiquei naquele centro de tratamento, não queria recuperação, mas depois acabei me identificando com o programa, com as pessoas, fui bem tratado, não fui agredido, não fui humilhado. Essas são situações muito importantes hoje, porque infelizmente existe um mercado despreparado de algumas pessoas que veem o centro de tratamento como simplesmente uma fonte de renda e atuam nessa área sem estar preparados ou visando só a questão financeira, né? Esquecem dos princípios básicos de você ajudar uma pessoa que está se drogando. Então, o boca a boca, as indicações, né? E pesquisar, acho que vale até mesmo pesquisar aí através da internet, através dos grupos que existem aí de familiares que já internaram, né, os seus parentes dentro do centro de tratamento. Tudo isso é muito importante aí antes de decidir, principalmente, ir para a clínica, conhecer a equipe de trabalho, conhecer os profissionais. Esse é o ponto mais importante para fazer o processo da internação. Você falou aí durante a sua fala, Daniel, que as pessoas esquecem quais são os seus princípios básicos. Quais são os princípios básicos que a gente está fazendo esse trabalho, que você faz esse trabalho? Quais são esses princípios básicos, Daniel? Os dirigentes do centro de tratamento, assim como os profissionais que atuam, precisam identificar que esse dependente que vem
para a clínica, ele não é uma pessoa que está transbordante de amor e de alegria por estar internado. É uma pessoa que, infelizmente, encontra-se numa condição mental, espiritual, física extremamente comprometida. Então, é uma pessoa que fatalmente lhe terá trabalho. Ele é uma pessoa que não vai querer participar do processo terapêutico, ele vai querer manipular, agir com desonestidade, distorcer todas as coisas para querer ir embora. As fugas e as tentativas são constantes. Então, se você não tiver capacidade emocional, através da tua equipe, em lidar com tudo isso e ter todo esse desgaste, você não está preparado para atender esse perfil de pessoas. Então, quais são os princípios? Não tem como a gente não colocar. Os princípios são mais comuns, como a dedicação, como o amor que você vai ter que ter e desenvolver por essa pessoa, né? E todos os outros princípios que a gente já conhece, como tratar as pessoas bem, como entender que toda aquela resistência, por mais que ela seja uma coisa dirigida para você, faz parte do indivíduo doente e não é uma coisa para você levar para o lado pessoal. E não tratar essas pessoas, que nem algum centro de tratamento faz, mal, né? Que acabam humilhando, acabam ridicularizando as condições que a pessoa vem para a clínica, acabam até tratando essas pessoas de uma maneira assim, de humilhação. Isso não pode existir dentro do centro de tratamento que faz internação involuntária. Ou você tem uma equipe preparada para atuar, entender que esse indivíduo é um indivíduo extremamente complicado, que ele vai trazer resistências para você e para os seus profissionais, ou você não trabalha com involuntariedade. Eu sou dessa opinião. Você falou uma palavra-chave aí, né, Daniel? Eu acho que está tudo baseado aí, o principal princípio que você falou aí é o amor, né? Sim. Você precisa gostar e querer fazer aquilo, e ter amor pelo próximo, e enfim, eu acho que é o princípio principal dele. Agora me fala uma coisa. Nesse período todo de tratamento do dependente químico, como a família vai se tratar? Muito bem. Como levar a família para o tratamento? Porque muitas vezes existe a resistência da família. A gente interna aí pessoas de classe média alta, se acham diferentes, não se comparam, Como levar esses pais, essas mães, essas avós, essas esposas para a recuperação? Que se tornou dependente do cara, né? Sim. Tira o dependente químico dentro de casa, parece que está faltando um pedaço deles lá dentro de casa. E como levar essa pessoa para o tratamento, a família para a recuperação? Na verdade, voltando na questão da involuntariedade, o tratamento involuntário ele só funciona se a família verdadeiramente não só está em recuperação, essa a principal necessidade, né? Se comprometer com tudo aquilo e lembrar também que quem faz a involuntariedade do tratamento não somos nós. É um conjunto, é um acordo entre família e centro de tratamento. Então, o que ocorre nesse processo todo? A família em si, como é ela que faz a involuntariedade do tratamento, partindo até do ponto de pedir para o serviço de remoção levar essa pessoa até a clínica, a família tem que ter um preparo muito grande nos encontros com esse dependente. Nos dias de visita, nas ligações. É interessante a família ir preparada para esse encontro, que geralmente o primeiro encontro ele é muito desagradável. Você tem uma pessoa que está ressentida contra a família por ter internado involuntariamente. Você tem uma pessoa que usa e distorce toda a realidade das coisas que estavam acontecendo, tentando trazer isso para benefício próprio. Então você tem uma pessoa que infelizmente ainda em 30 dias talvez não esteja reconhecendo a necessidade de ajuda e do tratamento. Então ele vai tentar fazer de tudo para poder ir embora. Ele vai inventar uma série de situações, valorizar outras, distorcer toda uma realidade. Eu tenho alguns internos que, infelizmente, acabam atribuindo o fato de estar internado para a figura da mãe. Aí eu chego na visita, eu cumprimento meu pai, eu cumprimento minha irmã, mas com a minha mãe eu não quero falar. Por quê? Porque foi ela que me internou. Por mais que ele sinta amor por essa mãe, por mais que exista até essa reciprocidade, né, ele demonstra ali que ele está magoado, que ele está ressentido, e ele tenta manipular usando até mesmo dessas ferramentas. Passa a ser uma coisa até infantil. Mas, infelizmente, eu tenho pessoas que falam, ou inventam situações que estão sendo agredidas, estão sendo persuadidos, estão sendo humilhados e que eles querem ir embora porque ali não é um bom lugar e que mentem a respeito de tudo isso para tentar convencer a família de que aquilo não é um bom lugar, que ele precisa ir embora dali urgente, que ele está correndo risco ali, não na rua. Então, a família precisa estar preparada. Através dos grupos que nós temos hoje, de Amores de Gente, de Naranon, de Alanon, a família precisa estar consciente do que ela vai encontrar no centro de tratamento. Em um mês você não vai encontrar uma pessoa que estava usando droga em quantidades industriais já transformada. Transbordando de amor. Não vai. Você vai encontrar um indivíduo ainda que vai tentar
manipular, que vai tentar distorcer uma série de situações para poder ir embora naquele dia, naquele momento. E geralmente é aí que o tratamento funciona. Quando o dependente reconhece que seus familiares, através das inúmeras tentativas de manipular, não cederam a essas facilitações ou manipulações, ele acorda. Ele olha para a família e fala, poxa, meu pai hoje não me levou, né? Minha namorada veio aí, falou que está me esperando, que está bem, falou que me ama, que vai continuar comigo, que é para eu poder fazer esse tratamento. E quando ele se depara com essa situação, ele fica até o fim. E se a família for enérgica e falar, meu filho, nós te amamos, gostamos muito de você, mas só aceitamos você em casa sem usar drogas. Senão você não vai ter para onde ir. Pronto. Talvez era uma fala de uma mãe ou de um pai como esse que ia fazer toda a diferença no tratamento. A pessoa se identifica como sendo uma pessoa querida, amada, mas ao mesmo tempo reconhece que os pais estão mudando a postura e a maneira de lidar com tudo isso. E as visitas dentro do centro de tratamento, nesse caso da involuntariedade, ela precisa ter a postura de um profissional, né, intermediando todo esse processo. Claro. Essa é uma grande sacada, porque até certo ponto você começa ali na visita a ter elementos para poder usar isso a favor da recuperação, do processo de recuperação dessa pessoa, e não deixar ele distorcer essa realidade toda, ou inventar, criar algumas situações. E para isso tudo para a mãe falar que ama o filho, mas que não aceita mais ele drogado dentro de casa, ela precisa de um grande preparo, porque senão ela não consegue. Ela pensa que a mãe e o pai muitas vezes pensam que o amor é outro tipo de coisa, né? Agora, Daniel, é uma doença hoje, pela medicina, pelo Conselho Mundial, né? Organização Mundial de Saúde, reconhecida como uma doença, já existe um CID para essa doença. Ela é uma doença do comportamento ou ela é uma doença do caráter do ser humano? Isso é muito relativo, né? Nós temos aí muitos profissionais, muitas áreas da ciência tentando explicar a origem e a natureza da adicção. Eu acredito que, enquanto a ciência, em particular, tentar ter uma verdade absoluta sobre isso, a gente não vai chegar num acordo, né? Se você perguntar para um padre por que meu filho não para de usar droga, talvez ele atribua isso a um problema espiritual, acreditando nas coisas que envolvem a igreja, o grupo de jovens ou qualquer outras situações, através da prece, da oração, que vai proporcionar a pessoa sair dessa condição. Assim como o médico, talvez, gostaria de identificar as questões fisiológicas do indivíduo, tentando explicar a tolerância, né, do organismo em função da reação com o álcool, com a droga. Agora, o que a gente percebe hoje, que eu acho que seria uma das melhores definições com relação à dependência química, à dependência alcoólica, é olhar para as três áreas: a questão física, a questão mental e a questão espiritual. Nós acreditamos que investigar a natureza da adicção é algo que ainda há necessidade de ser feito, mas nós não focamos necessariamente na natureza ou no porquê que determinada pessoa demonstra compulsão e obsessão e outra não. Nós estamos mais preocupados assim, a pessoa tem esse problema e nós precisamos fazer alguma coisa rápido para poder tirá-la dessa condição. Agora, afeta a questão do comportamento e, como você colocou, a questão do caráter. O dependente químico, ele não pode chegar para a mãe e falar, olha mãe, hoje eu vou sair para poder usar crack com os meus amigos. Ele tem que mentir. Né? Então ele, mãe, eu vou sair hoje com uma menina, eu vou numa festa, eu vou na casa do João, do Pedrinho, e a gente vai sair para poder comer um lanche, ou seja, ele mente descaradamente para poder conseguir dinheiro e então se realizar no processo de uso. Né? Então a mãe, muitas vezes por não saber como lidar com essa situação, ela acaba cedendo, dando dinheiro, acreditando na mentira do filho. Então, já há uma deturpação do caráter aí. O dependente químico, para usar drogas e sobreviver, ele precisa ser mentiroso. Acreditando na mentira do filho, você está querendo dizer que ela sabe que o filho está pegando dinheiro? Muitas vezes, sim. Sabe que está pegando para usar droga, mas está escondendo tudo isso. Está escondendo dela mesmo, da própria família, dos vizinhos, de todo mundo. Ela esconde isso. Ninguém quer ter um filho que usa droga. Ninguém quer ser reconhecido como a Dona Maria, que tem um filho que chama Pedro, que é usuário de droga. Então, os familiares ainda escondem esse problema, deixam de procurar ajuda, deixam de tomar algumas decisões um pouco mais enérgicas, com medo de que os outros saibam de todo esse processo. Em função ainda da discriminação, do preconceito que existe, que ainda é muito grande na relação dessas pessoas. Muito bem. Então, não existe um remedinho milagroso que o médico vai dar e que a pessoa vai parar de usar droga. Não existe uma bênção de um pastor milagrosa que o cara vai parar de usar droga. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para mim. Você falou sobre o aspecto físico, mental e espiritual.
que seria o físico, o que seria o mental, o que seria o espiritual? A questão física envolve a questão da compulsão, né? Só antes de entrar nesse aspecto, eu respeito muito as outras formas de tratamento. Para muitas pessoas, a religião foi suficiente, para outras, a medicina, até certo ponto, conseguiu tratar, assim como a psicologia. Mas o que nós percebemos que hoje é mais efetivo e que funciona, ainda continua sendo os grupos de anônimos e os centros de tratamento. Tá? Então, só para colocar que a religião para muitas pessoas ainda funciona, o tratamento psiquiátrico, psicológico, isso é muito importante e o melhor de tudo é você unir tudo isso. Então, o aspecto físico, por exemplo, já entrando na tua pergunta, a gente atrela isso à questão da compulsão. Existem pessoas que conseguem fazer uso controlado do álcool e outras pessoas não. A partir do momento que dão início, não conseguem parar. Existe, talvez, realmente uma tolerância dentro do organismo, onde essas pessoas conseguem usar em quantidades maiores, né, e acabam tendo uma tolerância em função de toda essa química absorvida. Então, a parte física seria a compulsão, esse ato repetido de se obter algo, seja pelo crack, seja pela maconha, seja pelo álcool, qualquer outro tipo de droga que exista. A parte mental, né, que a gente coloca aí, física, mental e espiritual, seria o processo da obsessão. O dependente químico, ele vai dormir no domingo pensando o que ele vai fazer na segunda-feira para poder usar mais. Ou seja, ele não tem reflexão. Enquanto as outras pessoas normais vão dormir talvez no domingo, depois de terem passado um dia com seus familiares, né, pensando nas contas a pagar, numa maneira de poder evoluir num emprego ou num cargo que ocupa, o dependente químico ele vai dormir pensando só no que fazer para poder usar mais no dia seguinte. Né? Então ele fica obcecado por todo esse processo. Os pensamentos dele ficam todo momento pensando na droga ou no álcool, na droga ou no álcool, ele não consegue sair dessa condição. É que nem aquele primeiro amor da vida que você teve, aquela namorada que você ficou apaixonado, seja na escola, que tudo que você ia fazer você pensava nela. É essa relação que o dependente tem com a droga. Ele não consegue pensar em outra coisa que não seja em maneiras e meios de conseguir usar mais. Então esse é o processo obsessivo. E a parte espiritual, o dependente, ele acaba falindo espiritualmente. Ele é um cara que passa para o total egocentrismo, ele só pensa nele. Ele não consegue raciocinar acerca do dinheiro, ele não consegue raciocinar que os familiares precisam dele, ele pensa de uma maneira extremamente egocêntrica, egoísta, onde ele se coloca como prioridade de tudo, e ele começa a agir de uma maneira onde ele não tem mais coletividade. Não existe mais viver para a família, viver para ajudar o próximo, trabalhar, ou criar, ou educar as pessoas. Isso não existe para o dependente. Como ele está obcecado, ele consegue pensar nele. E essa é a falência que a gente coloca em termos da espiritualidade que o programa me oferece. Ele precisa sair desse pensar só em mim e começar a pensar de novo no coletivo, nos outros, né? Tirando ele de foco de todas essas situações. Parar de tentar um pouco mudar os outros e mudar a si mesmo, né, Daniel? Também. Porque aquele dependente químico procura muito, ele está sempre querendo mudar os outros, manipular os outros, ele nunca procura olhar para dentro de si Sim. e ver o seu verdadeiro eu e tentar mudar o caráter. Daniel, isso é uma predisposição dessa compulsão? Isso é genético? O que a medicina diz sobre isso? Então, o que a psicologia fala sobre isso? Então, nós temos muitos estudos que apontam realmente uma predisposição genética, né? Estudos recentes aí que promovem, falam dessa tolerância orgânica que determinadas pessoas desenvolvem em função da química da droga, né? Agora, em contrapartida, nós também temos uma série de profissionais tentando não só descobrir a natureza da adicção, mas como tentar fazer uma interferência em todo esse processo, né? Que é o mais sensato. Mas ainda nós não temos nada mais palpável, né? Que nem eu te disse, eu acho que vale mais a pena a gente tentar olhar que o problema já existe e que nós precisamos trabalhar em cima disso. Acho que hoje o centro de tratamento, ele não está preocupado com a natureza da adicção. Ele trabalha com algo emergente. Se aquela pessoa continuar usando droga, ela não só coloca a vida dela em risco, como a de terceiros. Então eu não vou ali necessariamente olhar para a natureza da adicção, vou olhar para o problema que ele já existe e tratar da recuperação desse indivíduo. Agora, a psicologia em si, ela tem uma série não só de filosofias, mas como ela tem uma série de teorias aí com relação à drogadicção e ao alcoolismo, né? Sempre é levado para a área emocional. Né? As pessoas, a certo ponto, quando se drogam, quando bebem, elas têm uma mudança temporária ali de personalidade. A pessoa acaba fazendo coisas, vamos colocar assim, sob efeito da bebida, que sobra ele não consegue. Por exemplo, tem alguns problemas que são colocados até mesmo na infância.
Você tem um menino que é extremamente tímido, introvertido e calado. Ele não se relaciona bem com um grupo de pessoas da escola. Ele gosta de uma determinada menina na classe, mas ele não consegue se declarar para essa menina. A partir do momento que ele bebe, ele consegue dançar, ele consegue se sentir fazendo parte daquele grupo de pessoas da escola dele, ele consegue se declarar para essa menina e falar, olha, eu gosto de você. Coisas que a partir do momento que ele para de beber ou que ele não usa droga, ele volta naquele indivíduo tímido, calado, introvertido. Então a droga é um reforçador. E o álcool. Para a pessoa poder fazer coisas que sobra ele não consegue. Em contrapartida também você tem as pessoas que se drogam ou que bebem porque emocionalmente não conseguem resolver seus conflitos, seus problemas, suas particularidades. Pessoas essas que até certo ponto usam a droga e o álcool como uma válvula de escape. Então, inúmeros os fatores aí colocados pela psicologia, até mesmo pela psiquiatria, né? Que se refere à questão dessa questão emocional do dependente. Muito bem, Daniel. Eu queria te agradecer demais a sua presença aqui. Ok. A gente está chegando ao nosso final aí, né? Ó. E agradecer aos nossos internautas por esse programa, a sua presença muito especial. Eu queria, antes de terminar, Daniel, que você deixasse um recadinho para as famílias, aquelas pessoas que ainda estão sofrendo na sua vida de uso de droga, de álcool. Deixasse um recadinho, principalmente para os pais que estão nos assistindo agora. Legal. Então, eu queria deixar um recado para vocês, dizendo que a internação involuntária, ela funciona, né? E que, repetir para vocês que injustiça não é você internar uma pessoa contra a própria vontade. Injustiça é você ver seu filho que você ama, o seu marido ou seu ente querido se drogando, ficando numa condição de rua e não poder fazer nada para ajudá-lo. Então, peço para vocês que vejam isso com muito carinho na hora que vocês forem abordar. Existe não só esperança, mas como a possibilidade dessa pessoa voltar para vocês de uma maneira mais segura, conviver com os familiares. E a gente não só torce por isso, como a gente trabalha para isso. E obrigado a oportunidade. Obrigado, Daniel. Obrigado, Okay. Amigo internauta, por estar presente mais essa noite aqui com a gente. Eu queria deixar um recadinho também. Amem seus filhos e saibam amar seus filhos. Principalmente saibam amar seus filhos. Muitas vezes a gente não sabe amar o nosso filho. A gente pensa que está dando tudo de tudo para eles e está fazendo sempre o bem, o melhor. A gente não sabe amar. A gente muitas vezes não conhece nem um filho pequeno que está na escola. Depois que ele cresce, fica pior ainda a situação. Então, muito obrigado, internauta. Boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigado.